Opa pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento teórico de um motor elétrico de corrente alternada de uma forma bem intuitiva aqui no nosso laboratório, você nunca mais vai esquecer. Então vamos lá. Primeiramente vamos repassar um pouco sobre o conceito de corrente alternada. É uma coisa que muita gente não sabe. Então vamos lá. Se você pegar o seu aparelhinho, seu multímetro, amperímetro, colocar na escala de aferição de tensão alternada, vai aparecer na tela, por exemplo, você colocar na tomadinha da sua casa, aqui na minha região é 220 volts, vai aparecer 220 volts. Esse valor que aparece na tela do seu multímetro, do seu amperímetro, do seu voltímetro, na verdade, isso aí não é o valor real da tensão elétrica. Isso aí é um valor para ficar mais fácil de você trabalhar com ela. Entendeu? Isso na verdade chama-se o valor eficaz, a tensão RMS. Porque o valor real, que realmente acontece, se nós tivéssemos um aparelho para poder estar medindo, a gente estaria medindo isso daqui, ó. Porque a corrente elétrica alternada, a tensão elétrica alternada, o próprio nome já sugere o seu funcionamento. Ela se alterna o seu valor em relação ao tempo. Uma vez que a gente sabe que tensão elétrica é diferença de potencial entre dois condutores. É mesmo? Então vamos lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo fase neutro. O neutro, podemos considerar ele na teoria que ele não possui cargas elétricas, o próprio nome já fala, ele é neutro. E a fase, se tivermos um aparelho que consegue medir em tempo real, a gente vai ver que ela não é constante. Tá vendo? Igual o próprio nome já sugere, ela se alterna em relação ao tempo. Gente, isso aqui é só um gráfico. Se a pessoa tiver um conceito de interpretação gráfica, ela consegue entender isso aqui facilmente. O celular está meio difícil, está focando, mas vocês vão pegar o conteúdo aí simples. Por exemplo, se a gente pegar o nosso multímetro, medisse no tempo zero, quando ela iniciar em zero, passasse ali determinados 5 milissegundos, ela já está no seu pico positivo, 311 volts. Mas se passasse mais 5 milissegundos, ela já ia voltar para zero. Passando mais 5 milissegundos, ela ia estar no seu pico negativo, 311 volts, menos 311 volts. Passado mais 5 segundos, ela volta a zero. Isso aqui é uma função, uma tensão periódica, quer dizer o quê? Ela fica assim infinitamente. Enquanto o gerador está tocando lá nas usinas eólicas, hidrelétricas, isso aqui vai estar funcionando eternamente, podemos se dizer assim. Isso aqui nunca para, vai ficar assim infinitamente. Isso aqui é só um período que a gente pegou para estar mostrando para vocês. Mas isso aqui persiste em relação ao tempo, horas e horas e horas, ela fazendo essa cobrinha. Para vocês entenderem, olha para você ver que interessante. A tensão elétrica de corrente alternada, por que se fala corrente alternada? Porque a corrente dela se alterna em relação ao tempo. A sua diferença de potencial se altera em relação ao tempo. Na mesma hora que ela tem mais 311 volts, ela começa a zero e ela começa a ter um potencial elétrico negativo. O que significa? Significa que num condutor elétrico, ao mesmo momento que ela está conduzindo corrente elétrica a um sentido, a corrente elétrica está indo, ela muda o seu potencial, a corrente elétrica já está voltando. Isso quer dizer o quê? No mesmo condutor, em um determinado momento a corrente está indo, passa um tempo e ele já está voltando. Ela fica assim infinitamente, a corrente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entendeu? E se a gente aplicar isso numa bobina, toda bobina, a gente sabe, quando se aplica uma tensão numa bobina, automaticamente é gerado nela uma corrente elétrica, e quando se tem uma corrente elétrica numa bobina, é gerado ímãs, ela se torna como se fosse um ímã, ela começa a gerar campos elétricos e ela se torna um eletroímã. E se a corrente elétrica circula de um lado para o outro, ela tem um ímã com polo positivo de um lado e negativo do outro. Se a corrente passa do sentido inverso, o sentido do ímã também se inverte. E como a tensão ela é alternada, olha que bacana, tal hora vai estar assim, tal hora vai estar assim, isso vai ficar infinitamente mudando. Olha que interessante. Outro conceito básico para a gente saber, se você tem uma bobina eletricamente alimentada, ela se torna um eletroímã, ela vai gerar as ondas eletromagnéticas. Isso aqui que é a onda eletromagnética na prática, ó. Interprete ela como se fossem essas linhas alcançam a outra bobina e automaticamente é induzido na outra bobina uma tensão e uma corrente. E se essa bobina for curto-circuitada, automaticamente por ela vai se passar uma corrente elétrica e ela também vai se tornar um eletroímã. Rapaz, eu estou entendendo agora, ó. O motor possui bobinas. O rotor do motor também possui uma volta. O Valci explicou no curso de rebobinamento isso daí. Então, se o rotor possui uma volta de fio condutor e as bobinas mandam ondas eletromagnéticas, esse rotor, ele vai sugar essas ondas eletromagnéticas e também vai virar um eletroímã. Então, eu tenho um eletroímã no estator e um eletroímã no rotor. Rapaz, o que temos aqui? Um motor elétrico, na prática. Aqui para vocês verem que bacana, ó. Isso aqui é o rotor, quando o motor está alimentado.
se torna um eletroímã, e esse aqui é o estator, que também se torna um eletroímã. Olha que bacana, a gente sabe que os opostos se atraem, né, no eletromagnetismo. Então vamos lá, alimentamos o motor, ele vai se tornar um eletroímã, o seu rotor também vai se tornar um eletroímã. O que é o que ele vai fazer? Ele vai tentar se alinhar, os opostos se atraem, ele vai se alinhar. Conforme a tensão elétrica aqui, ó, ela está nesse ponto, chegou em zero e começa a ser negativa, aqui ó, o eletroímã vai mudar de posição. Então o estator vai mudar de posição também, ó, mudou de posição. Ó, os opostos se atraem, o rotor vai tentar se alinhar com o campo magnético. Mudou a sua posição novamente, ele fica nesse ciclo infinito. Ó. Conforme vai tendo a variação de tensão, vai tendo a variação no campo magnético, vai criando um campo magnético rotativo e o rotor está sempre tentando se alinhar ao campo magnético rotativo. Isso fica infinitamente, até o motor ser desligado. Olha que bacana. Isso aqui é um exemplo do motor 2 polos. O motor 4 polos, ele tem 4 polos magnéticos. Por isso que ele roda mais devagar. Porque em vez dele já dar o rotor já dar uma volta completa no estator, ele fica dando microvoltas até ele chegar. Primeiro ele se alinha com o polo de cá, depois ele se alinha com o polo de cá, depois ele se alinha com o polo de cá, porque a frequência de oscilação da rede ela é constante. Entendeu? Então essa rotação aqui ela vai ser sempre constante. O que vai mudar a velocidade do motor ou não é ou eu variar a frequência com que essa rede altera a sua diferença de potencial, ou eu estar mudando o número de polos. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não sei se ficou tão intuitivo, mas vou tentando postar mais vídeos mais intuitivos. Eu acho que com o tempo vocês vão estar pegando. Beleza, pessoal? Obrigadão!